a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre bordas. E as bordas, elas são uma parte essencial do nosso design de uma página web. Por quê, Jéssica? Porque com as bordas a gente pode estar definindo os limites, a gente pode estar definindo, destacando ali elementos e também melhorando o que é a organização visual do conteúdo. Então a gente pode estar utilizando o CSS para controlar o quê? A aparência das bordas de forma o quê? Detalhada. Então, bora colocar isso na prática, né? Vamos ver, vamos praticar. Bem, eu criei aqui uma pasta chamada bordas, tá? Dentro da nossa pasta aula CSS. Criei aqui o nosso arquivo index.html, tá bom? E criei também aqui uma pasta dentro da nossa pasta bordas, chamada o quê? Images, que vai ter aqui uma imagem que eu peguei da internet, tá? Ela é em PNG. Bem, bora lá. Eu vou. Deixa eu fechar isso aqui e abrir aqui uma pasta. Pronto. Aqui tem todas as nossas aulas que a gente teve até o momento. Temos aqui a nossa pasta aula CSS. E aqui tem o que? A nossa pasta bordas, que tem o que? Nosso arquivo index, que é a nossa página principal. Vou dar com 2 cliques e vejo que ele abriu aqui no nosso navegador. Até agora não tem nada, porque nós nem trouxemos ainda a estrutura básica de uma página web. Vamos lá. Bem, eu vou apertar o Shift, ponto de afirmação, e pode ver que ele já me traz o quê? A estrutura básica de uma página web. E essa foi a nossa primeira aula. A nossa primeira aula, nós aprendemos sobre a estrutura básica de uma página web. Então, nós vimos linha por linha, aprendemos cada tag, cada elemento, vimos o que vai na cabeça, né, no cabeçalho do nosso documento web, o que vai no corpo da nossa página web, tá? Então, a gente já passou por isso, então a gente já sabe, tá? Além disso, nessa aula, nós vimos algumas extensões que eu acho útil nós ter, tá? Então, por exemplo, não é legal a gente apertar o Shift, ponto de afirmação, e já ter a estrutura básica da nossa página? A gente já ganhou tempo, na verdade, mas já ter que escrever tudo isso não é legal. Então, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho que vale a pena você ter aí no seu VS Code, tá? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje. Bem, eu vou somente trocar aqui para PTBR. E quem assistiu a aula de estrutura básica de uma página web sabe o que eu estou fazendo, né? Eu estou definindo aqui o quê? O idioma da nossa página com o português do Brasil. Aqui eu vou mudar o título da nossa página. Vou colocar bordas, que é a aula de hoje, tá? Salvei, carreguei aqui novamente. Pode ver que o título já está aqui, bordas. Não tem nada no corpo da nossa página, porque não tem nada aqui no corpo da nossa estrutura básica da nossa página web, tá bom? Bem, dito isso, bora lá. Vamos ver a sintaxe, tá? Sempre gosto de trazer a sintaxe, porque eu acho que com a sintaxe as coisas ficam mais claras na nossa cabeça, tá? Nós vamos ter a propriedade, né? Tá? E aí nós podemos passar 3 coisas: a largura, o estilo e a cor, tá? Então, essa é a sintaxe, tá? A propriedade, você pode utilizar ele para definir o quê? Todas as características de uma borda em uma única linha. Bem, vamos colocar isso na prática. Primeiro, vamos colocar alguns elementos na nossa página web e depois vamos estilizar, tá bom? Bem, primeiro eu vou criar uma div e eu vou dizer que este aqui vai ser um exemplo de borda simples, tá? Nada está sendo feito, por quê? Porque nós não estamos estilizando, a gente só vai colocar os elementos. Então, onde temos aqui uma div que tem um texto, este é um exemplo de borda simples. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a linha, vou dar aqui 2 quebras de linha, vocês não vão ver no momento, mas tem 2 quebras de linha ali, tá? Eu vou criar o quê? Outra div. E eu vou dizer que este é um exemplo, vai ser um exemplo, tá bom? De bordas com estilos diferentes. Bem, vamos estilizar, tá bom? Vamos primeiro criar uma borda simples e depois uma borda com estilos diferentes. Como é que a gente faz isso? A gente tem que usar o CSS. Tem 2 formas de fazer.
né? Na verdade, tem três formas, mas até o momento a gente aprendeu duas, né? Eu falei que a primeira forma é a Line CSS, que é a gente poder aplicar o estilo no próprio elemento, né, HTML. Então, a gente poderia vir aqui e estar aplicando o estilo. É muito legal. Então, a gente tem a segunda forma, que é o que? Internal CSS, que foi o que a gente já aprendeu até o momento, esses dois. Temos a terceira, mas ainda não aprendemos. Então, vamos ficar um momento com essas dúvidas, tá? A segunda forma é internal CSS, que dentro do cabeçalho da nosso documento web, a gente chama a nossa tag style e a gente pode estar definindo o estilo aqui, tá bom? Então, a gente vai definir o estilo aqui. Bem, bora lá. O primeiro que eu quero criar é uma borda simples. Então, eu vou criar, tá bom? Uma class, então, ponto, borda simples. Quem assistiu às aulas de seletores, qual é esse seletor que eu acabei de criar aqui? Seletor de classe, exatamente. Então, bora lá. Bem, o que eu vou fazer? Eu quero criar uma borda. E olha só, a gente já tem a sintaxe aqui. Então, bora lá. Eu vou chamar a propriedade e eu vou dizer qual é o quê? Qual é a sua largura? Eu vou colocar de 2 pixels. Eu vou dizer qual é o estilo. Vou colocar solid e eu vou colocar, tá bom? Que a cor dele vai ser red. Então, eu estou criando aqui um estilo para minha borda para minha borda simples, tá? Estou dizendo que a borda vai ter 2 pixels, tá? Ele vai ser uma linha sólida e a cor dele vai ser vermelho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou rodar isso aqui. Opa, eu vou rodar, nada vai acontecer, né? Porque eu não chamei ele. Então, para como é que a gente chama a nossa classe? Nosso seletor de class? Bem, a gente chama o atributo class dentro do elemento que a gente quer aplicar ele. Então, eu quero aplicar isso dentro dessa div. Então, eu vou chamar meu atributo class e vou passar a minha classe, que é o quê? Borda simples. Agora sim, salvando e carregando, podemos ver que nós temos este estilo sendo aplicado. Eu vou dar Ctrl mais aqui para ficar maior a tela, tá? Vou diminuir um pouquinho só, pronto, para ficar só em uma linha. Que eu vou vir aqui. Para ficar melhor de visualizar, eu vou colocar um pad, tá? De 10 pixels. E eu já falei que a gente, fazendo dessa forma aqui, ele atribui para todos os lados. Então, ele vai colocar 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo, 10 pixels à direita e 10 pixels à esquerda. Então, ele vai dar um espaçamento interno, tá bom? Aqui dentro, tá? De 10 pixels em todas as direções, cima e baixo, direita e esquerda, tá? Bem, salvei, carreguei e podemos ver que agora foi aplicado esse espaçamento de 10 pixels interno dentro da minha div, tá bom? E nós podemos ver que nós temos aqui a nossa borda, tá? Que ele tem o quê? Ele tem uma largura de 2 pixels, tá? Ele é o que? Ele é sólido, tá? A linha dele é sólida e a cor dele é vermelho. Bem, essa é a maneira mais simples. Bem, bora lá. Não tem somente, gente, este estilo aqui de borda, tem outros estilos. Então, vamos ver os estilos de borda com diferentes tipos? Bora lá? Então, eu vou criar aqui outro seletor de classe, tá? Uma classe chamada bordas diferentes. Cadê o diferentes? Tá? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar que você pode criar uma borda para chamando para cada lado, tá? Então, eu posso colocar uma borda de um tipo em cima, um na direita, um embaixo e um na esquerda, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bora lá. Eu vou chamar aqui, ó, a borda, só que eu vou dizer, tá? Que vai ser no topo. E aí, eu vou dizer para ele como é que ele vai ficar no topo, tá bom? Eu vou dizer que no topo, ele vai ter uma largura de 3 pixels, tá? Qual é o estilo dele? Eu vou dizer que, ó, o que eu tô falando aqui, ó, olha, eu tô criando uma borda superior, tá? E eu quero que o tipo dele seja dark, então vai ser o quê? Tracejado. E eu vou dizer que a cor dele vai ser azul. Se eu rodar agora, não vai funcionar porque eu esqueci de chamar aqui também. Olha lá, atributo class. E eu chamo a minha classe, sei lá, que é o quê? Bordas diferentes. Agora sim, salvando, rodando, podemos ver que nós temos o quê?
uma borda, tá? De 3, que tem uma largura de 3 pixels, tá? E o que que ele é? O que? Trajetado. Então, ele é tracejada e ele tá na cor que? Azul. Bem, bora lá, vamos ver outros tipos que nós temos. Agora que a gente já colocou em cima, bora colocar do lado direito? Então, veja só, é a mesma coisa. Eu vou chamar ele, só que agora dizendo que é o que? Lado direito. E aí eu vou dar o seu valor. Eu vou dizer que vai ser, a largura vai ser de 2 pixels, tá? Eu quero que ele seja o quê? Pontilhado, então vai ser 2. E eu vou dizer que ele vai ser verde. Então veja só, agora eu tenho aqui à minha direita, tá? Um bordo que ele está o quê? Pontilhada. Então ele tem pontinhos e ele está da cor verde e ele é o quê? De 2 pixels. Bem, vamos criar agora um aqui para baixo. A mesma coisa, só que você tem que dizer qual é a posição. Então, inferior, tá? Bem, agora vai ser de 4 pixels. A largura. Eu quero que seja uma borda que esteja já na parte inferior e que ela seja uma borda dupla. Então, dobra. E eu vou colocar aqui a cor orange, laranja. Tá? Então, a gente pode ver que temos uma borda que é dupla. Tá? Então, agora só falta o quê? A esquerda. Então, opa. Agora o left. Pronto, tá aqui. Eu vou colocar que é de 5 pixels, a largura dele. Eu quero que essa borda ela esteja à esquerda, tá? E eu quero que ela esteja um efeito Groove, tá? Então, é ele que eu vou chamar aqui, Groove. E eu vou dizer que a cor dele é roxinho aí, tá? Um lilás aí. Então, para que vocês possam ver melhor como é que fica isso, vou fazer assim, ó. Vou comentar para que vocês entendam essa parte aqui do Groove, tá? Eu vou colocar 5 pixels. Eu vou dizer que ele vai ser do tipo Groove. E a cor vai ser red, pronto, tá? Então, olha só como é que ele funciona. Deixa eu colocar aqui assim. Vou aumentar um pouco. Ó, veja só o estilo dele. Ele tá aplicando a cor vermelha, tá? E ele tá ficando vermelho por dentro e por fora aqui, ó. Então, aqui do lado direito e embaixo, o vermelho claro está por fora e o vermelho escuro está por dentro. Já na esquerda e em cima, o vermelho claro está por dentro e o vermelho escuro está por fora, tá? Então é esse o estilo. Bem, vamos lá. Pronto. Agora eu vou tirar isso aqui. Esse aqui só foi para mostrar realmente como tá funcionando, porque daquela forma ali, né? Eu sei que não ia dar para ver direito. Pronto. E eu vou dar o quê? Um espaçamento também, gente, para a gente poder visualizar melhor os elementos, tá? Então, um espaçamento bem interno de 10 pixels, tá? Lembrando que vai ser aplicado tanto em cima quanto embaixo, quanto na direita, quanto na esquerda. Prontinho, melhor de visualizar. Bem, agora vamos criar novos elementos para a gente poder trabalhar com mais cordas, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui. Vou quebrar aqui a linha, vou pular duas linhas. E aí, eu vou criar aqui outra div. Div. E eu vou dizer que aqui a gente vai ter um exemplo, tá? Eu chamo um exemplo de bordas arredondadas, tá? Arredondadas. Prontinho. Deixa eu carregar aqui. Vou dar um BR.
Vou dar outro BR aqui. Então, pulei duas linhas. Vou chamar aqui o nosso elemento image. Vou chamar a nossa imagem, tá? Que eu mostrei para você, está dentro da nossa parte, na nossa pasta image, tá? Então, a gente tem que entrar dentro dela e pegar aqui o nome da nossa imagem, que é o que? Produto PNG. E eu vou vir aqui e vou dar um preço de... É um exemplo, tá? Essa imagem aqui é de exemplo. Bem, prontinho, tá aqui. Nada está sendo feito porque nós não estilizou nada ele ainda, tá? Vamos aplicar aqui os estilos. Bem, primeiro eu vou vir aqui e eu quero criar primeiro o nosso estilo para nossa div, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui um seletor de classe chamado borda, então uma classe chamada borda arredondada. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar, tá? Uma borda sólida preta, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos ver se vocês já sabem. É o simples, gente. Chama, tá? A propriedade, diz qual é a largura dele. Eu vou dizer que é de 3 pixels. Solid, tá? Qual é o estilo. E a cor que você quer aplicar. Bem simples, tá? Então, acho que isso aqui você já vai decorar isso rapidinho na cabeça de vocês, porque é muito simples, tá? De entender. Primeiro, a largura, qual é o estilo que você quer aplicar e qual é a cor. Lembrando que se eu colocar só borda aqui, tá? A propriedade, ele vai aplicar tanto em cima, embaixo, na direita e na esquerda, a mesma largura, o mesmo tipo e a mesma cor, tá? Só isso você tem que entender. Então, se você quer aplicar tanto embaixo, em cima e dos lados, o mesmo estilo, a mesma largura, o mesmo estilo e a mesma cor, então basta você só chamar a propriedade, bom? Bem, eu vou vir aqui e eu vou colocar, vou chamar essa nossa classe aqui. Então, como é que a gente chama? Dentro do nosso elemento div, chamando a nossa atributo class e atribuindo, chamando a nossa classe, né? Que é o quê? Borda arredondada. Então, a gente pode ver que nós temos aqui uma borda normal. Quero deixar ela arredondada. Como é que a gente faz? Tá? Temos outra propriedade que também chama borda, mas que ele tem agora o radius, tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Olha, eu quero arredondar os cantos com um tipo de raio. Eu tenho que dizer qual é o pixel desse raio, tá? E eu vou dizer que é de 15 pixels, tá? Então, eu posso ver que ele já o que? Arredondou. O que eu posso fazer? Dar um espaçamento aqui interno, porque senão vai ficar muito juntinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu dou um pad, tá? E aí, eu posso dar um espaçamento de 10 pixels também. Bem, lembrando, ele vai dar um espaçamento tanto em cima quanto embaixo, quanto do lado, de 10 pixels. Legal? E agora nós temos aqui, tá? A nossa borda que está o quê? Arredondada. Então, é dessa forma que a gente trabalha, para a gente pode estar arredondando as nossas bordas. Bem, vamos aplicar isso. Vamos ver se é melhor funcionando em uma imagem. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe, tá? Um seletor de class, novamente, chamada image com borda. Antes de eu aplicar, para eu não esquecer, deixa eu já colocar aqui, vou chamar nosso atributo class, e eu vou chamar aqui nossa imagem com borda, tá? Nada vai acontecer porque nós não estamos estilizando ele no momento. Então, vamos aplicar os estilos, tá? Então, o elemento que tiver, tá? Chamando o nosso seletor de classe, né? A nossa classe image com borda, eu quero, primeira coisa que fazer, eu quero aplicar uma borda. Então, bora lá. Ó, não tem como você esquecer. Chama a propriedade, porque já que eu quero aplicar tanto em cima, quanto embaixo, quanto do lado, basta eu chamar a propriedade borda, tá? Eu vou dizer que a largura vai ser de 2 pixels, tá? Qual é o estilo dele? Eu quero solid mesmo, tá? E eu posso ser a cor. Então, a cor vai ser 3, 3, 3, tá? Então, eu estou aplicando a cor cinza escura, tá? Para minha imagem, tá? Na minha imagem, uma borda. Tá? Vamos melhorar isso aqui.
Eu agora quero arredondar ele, mas eu quero arredondar mesmo, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer, olha, eu quero uma borda arredondada, não é isso que eu quero? E eu quero deixar realmente arredondada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 pixels. Podemos ver que está funcionando. Não está legal ainda. O que que eu quero fazer mais? Eu quero dizer qual vai ser a largura da minha imagem. Então, eu uso o id e eu vou dizer que é de 150 pixels. Agora, tá melhor, tá? O que mais eu posso estar fazendo, gente, tá? Eu posso colocar uma sombra, tá? Com deslocamento e opacidade aqui na minha imagem, tá? Como é que eu faço isso? Não tem nada a ver, tá, com a aula de bodas. É que eu sempre, quando eu mostro alguma coisa, eu gosto também de mostrar o que você pode estar fazendo, né? Porque eu sei que tem gente que fica tipo, nossa, mas se eu quisesse colocar uma sombra, né? Como é que eu faria? Bem, coloca aqui box, Shannon, tá? E agora presta atenção. Eu vou colocar aqui, ó, 5 pixels, tá? Esses 5 pixels aqui, eu estou definindo o deslocamento horizontal, tá? Da sombra. Então, aqui a nossa sombra, ela vai 5 pixels para o quê? Para a direita, tá? Se fosse um valor negativo, gente, a sombra ela iria para a esquerda, tá? Nesse caso, como é um valor positivo, ela está indo para a direita, tá bom? Bem, eu vou colocar outro valor de 5 pixels. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o deslocamento vertical, tá? Lembra, o primeiro é horizontal, o segundo é vertical, tá? Da nossa sombra. Aqui, a sombra, ela vai o quê? Ela vai descer, tá? Ela vai descer o quê? 5 pixels para baixo. Bem, se fosse negativo, ela subiria. Simples assim, tá bom? Bem, eu vou colocar aqui 10 pixels agora. O que eu estou fazendo, tá? Eu tô dizendo que o nível de desfoque, tá? Ele dele vai ser de 10 pixels. E como é que isso aqui funciona, Jéssica? Quanto maior, tá bom, o valor, mais suave a sombra fica, tá bom? Então, quanto maior você der lá o seu valor, mais suave a sombra ela vai ficando. Bem, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui RGBA, tá? O RGBA, tá? Ele vai definir a cor da sombra, tá? Esses três primeiros aqui, acho que você já sabe, tá? Que aqui vai que o quê? Vai permitir que a gente defina o quê? A cor, tá? Então, aqui eu posso dizer, tá? Utilizando só o RGB, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou colocar 0, 0, 0. Então, eu sei que é o preto. Agora, esse último aqui é o alfa, tá? Nesse caso, eu quero. Quando eu coloco RGBA, significa que eu quero fazer o quê? Olha, quer dizer que eu quero definir uma cor da sombra. Então, o RGBA ele vai permitir o quê? Que a gente define uma cor com transparência. Nesse caso, 000 é a cor preta, tá? E aí eu posso dar o quê? A transparência. Eu vou colocar 0,3, tá? 0,3 quer dizer o quê? Ó, com 30% de opacidade. É isso que eu estou fazendo. Agora, se eu rodar isso aqui, podemos ver que nós temos uma sombra aqui, tá? Na nossa imagem. Legal, não é verdade? Então, aí só uma coisa extra aí na aula, tá? Mas bora continuar aqui. Eu vou criar agora outra div. Tá bom? Vem aqui, vou criar uma div. Para criar a div, né, eu tenho que criar dentro do corpo da nossa página, né? Senão não vai dar certo. Vou criar a primeira linha, vou criar uma div. E agora eu vou dizer que este vai ser um exemplo de borda com sombra, tá? Para você ver que a gente pode fazer isso não só com imagem, mas também, tá? Com outro elemento. Vamos lá? Vamos colocar isso em prática, né? Ver como é que funciona. Bem, bora lá. Eu vou vir aqui. Vou criar a nossa classe, tá?
É, deixa eu ver que nome que eu vou estar dando para ela, né? Isso vai ser uma borda com sombra, eu vou dar nome de borda com sombra. Pronto. Sempre tenta dar nome, gente, que a pessoa olhando assim, ela já sabe do que se trata. Significa que a gente vai ter uma borda que vai ter o quê? Uma sombra, tá? Então tem que ser intuitivo. Quando você for criar seu seletor de classe, o seu seletor de ID, o seu seletor de tag, não, que é a própria tag, né? O seletor, qualquer outro seletor, tá? De nomes que você possa, que a pessoa, ao olhar, ele entende o que vai ser feito, tá? Que esse estilo ele vai estar, se você chamar ele dentro do seu elemento, ele vai aplicar o quê, tá? Então, a gente vai criar aqui primeiro uma borda, que eu vou dizer que é de 2 pixels, vai ser solid, ele vai ter uma cor aqui, eu vou colocar 007 BFF, tá? Só para a gente ver que a gente pode trabalhar, né, com várias formas. Deixa eu chamar ele aqui, para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente chama o nosso atributo class e o nome da nossa classe, tá? Borda com sombra. Então, ele tem aqui uma borda, ele tem a nossa borda aqui, eu vou arredondar, tá? Colocando em prática já o que a gente já viu, gente. Vou colocar aqui 10 pixels. Vou arredondar ele aqui em 10 pixels. Eu vou fazer o quê? Eu quero colocar a sombra. É isso aqui, ó, gente. Ó, é um copia e cola. Só vai mudar o que aqui? É, o que você está definindo, né? De deslocamento horizontal da sombra, tá? Ou vertical da sombra. Ou aqui a parte de suavizar a sombra. Se você quer deixar mais suave, quanto maior o valor, fica mais suave. Bem, eu não vou mexer em nada disso, vou deixar aqui do mesmo jeito. Vou deixar a mesma cor, tá? E a mesma transparência aqui, que vai ter a opacidade dela de 30%. Bem, podemos ver que nós temos aqui a nossa sombra. O que eu só vou fazer? Eu vou colocar um pad ali internamente, tá? Só isso que eu vou adicionar. Um pad, 10 pixels, tá? Prontinho. Estou aqui pulando duas linhas. Pronto. Agora a gente consegue ver. Pode ver que a gente tem o quê? Na nossa div, tá bom? Então, acredito que a gente já, essa parte a gente já entrou na nossa cabeça. Vamos agora avançar um pouquinho mais. Vamos trabalhar agora com tabela. Bem, eu vou criar aqui um table, que é uma tabela, tá? A primeira linha da nossa tabela, eu vou colocar um cabeçalho, tá? Que eu vou colocar o nome. Vou criar outro cabeçalho, que eu vou chamar de idade. Vou criar outro cabeçalho, que eu vou chamar de cidade, tá? Bem, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova linha. E nessa linha a gente vai ter o quê? As nossas células. Então, TD. E eu vou colocar o quê? Primeiro vai ser Jéssica. TD, outro elemento da nossa célula, que vai ser, sei lá, 25. Outro elemento da nossa célula, eu vou colocar São Paulo. Tá? Vou criar outra linha. Embora aqui, né? Vamos ver como é que tá ficando. Vou criar outra célula, TD. Ganhar tempo, né, gente? Ó, vamos só fazer assim, ó. Copia aqui, só muda. Vamos colocar aqui o João. O João vai ter 30 anos. E ele vai ser sei lá, ele é lá do Rio de Janeiro, tá? Então, pronto, nós temos aqui a nossa tabela. Tá legal? Tá legal, né? Mas pode ficar legal. E a gente precisa de quê? Do nosso CSS. Então, bora utilizar ele? Bora utilizar ele, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar aqui com ele a nossa tabela. Vou vir aqui e eu vou chamar ele, vou falar table. Isso aqui é o quê?
seletor de tag. Quer dizer que ele vai aplicar esse estilo a todas as minhas tabelas da minha página web. Não é isso que isso aqui significa? É isso que significa, exatamente. Então, bora lá, seletor de tag. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a largura total dele vai ser o total da minha página, tá? Então, uma largura de 100%, tá? Então, a minha tabela, ela vai fazer o quê? Ela vai ocupar a largura total da nossa página. Vamos fazer isso? Veja só, ela está ocupando a largura total da minha página, tá? Então, ela ocupa realmente a largura total da minha página. Bom, bora lá. O que eu vou fazer também? Eu vou criar uma borda, tá? Mas eu quero criar uma borda que seja, como eu posso dizer? Eu quero mesclar as bordas das células. É isso que eu quero fazer. Então, eu vou vir aqui, se é uma borda mesclada, eu vou chamar borda colapse. E aí, eu tenho que passar aqui o que eu quero, colapse, tá? Bem, ainda não dá para ver, mas vamos estilizar aqui o tanto o nosso cabeçalho quanto é, as nossas células aqui, para a gente poder ver o que esse colapso aqui faz, tá? Tanto que tem outra forma, tá? Tem um colapso e tem um separate. Bem, a gente vai ver, tá? Então, primeiro, utilizar aqui outro seletor de tag. Vamos coisar tanto o cabeçalho, TD, ou TH, né? Quanto as células, TD. Então, eu posso, né, aplicar para ambos, basta eu colocar com uma vírgula. E a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro eu vou criar uma borda, tá? Então, eu vou criar uma borda. A largura vai ser de 1 pixel. Ele vai ser solid, o tipo, né? E a cor vai ser preta. Agora vocês vão entender, ó. Isso aqui eu estou mesclando, tá bom? As bordas da nossa célula. Eu posso utilizar também o separate. Pode ver que ele separa, tá? Aqui o outro eu tô mesclando e aqui eu tô separando, tá bom? E aí eu ainda poderia, junto com o separate, eu poderia estar utilizando o borda. Deixa eu ver aqui o nome. Isso aqui. Eu poderia dizer aqui 5 pixels. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um espaçamento entre as células, tá? Então, eu posso estar esses dois juntos, eu vou ter esse resultado aqui, tá? Mas, vou deixar aqui comentado para vocês, tá? Só que eu vou utilizar a outra forma mesmo. Eu quero mesclar mesmo. Então, eu vou colocar aqui, colapse. Vou utilizar o colapse. Pronto, assim tudo juntinho, bonitinho. Bem, eu quero fazer também uma coisa. Eu quero dar um espaçamento aqui dentro, tá? Então, espaçamento interno. Espaçamento interno a gente já sabe que é o FED. O que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento de 8 pixels dentro das nossas tabelas, aqui dos nossos elementos. Então, aqui dentro nós temos o que? O espaçamento de 8 pixels. Lembrando que ele aplica tanto em cima quanto embaixo, quanto dos lados. Bem, o que mais eu quero fazer? Eu quero deixar esse texto tudo alinhado à esquerda, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou dizer text align. Se eu quero à esquerda, então é left. Então, a gente vê que está tudo à esquerda. Center. Tudo centralizado. À direita. Tudo à direita. Não deu para entender, tá? Como isso aqui funciona. Então, vamos deixar tudo à esquerda. E aí, nós temos o quê? O resultado da nossa tabela. Olha como ela ficou legal agora, tá? Então, tá bom. Então, a gente já aprendeu aqui também criar as bordas da nossa tabela. Bem, bora lá. Vamos continuar. Eu vou criar outro elemento na nossa página, tá? Depois da tabela, vou quebrar aqui duas linhas. Vou criar aqui uma outra div. E eu vou dizer que este elemento aqui, que esse aqui vai ser um exemplo de uso de outline.
E aí, eu vou criar também a linha aqui, vou criar a linha aqui, eu vou colocar mais uma div. Foi essa última div. Acredito que esses exemplos aqui já vai ajudar muito vocês aí sobre borda, tá? Borda com imagem, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar lá em cima um seletor de class que eu vou chamar ele de elemento. Mas eu já vou criar, já vou colocar ele aqui, tá? Pra eu não, a gente ganhar tempo aí. Elemento. E eu vou criar também outro elemento, outro seletor de borda, né? Outro seletor de borda, outro seletor de class, gente. Então, que vai chamar borda image. Bem, agora vamos criar eles aqui, tá? Dentro do nosso style. Pronto. Bem, seletor de class, como é que a gente cria uma classe? Faz a gente dar o nome aqui dele, né? Ponto elemento. Bem, o segundo que eu vou criar é um seletor também de classe, seletor de classe, que eu vou chamar o quê? Borda image. Então, se é classe, gente, tem que ter um pontinho. Nunca esqueça isso, tá? Bem, quem viu as aulas, né? Acompanhou as aulas, já sabe isso aí de cor e salteado, né? Já tá na cabeça aí de vocês. Bem, bora lá. Pede. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um espaçamento. Deixa eu só rodar aqui, né? Que eu não carreguei. Então, nessa primeira div aqui, que ele possui, que ele está chamando a nossa classe, né? Nosso leitor de class, dentro dele, né? Na nossa div tem um elemento, a nossa classe elemento. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero primeiro de tudo, eu vou criar primeiro a borda. Vou fazer assim, eu vou criar aqui uma borda, para que a gente possa ver, né, o que está sendo feito, senão não vai ter como ver. Então, a largura de 2 pixels vai ser solid, e eu vou colocar azul. Tá? Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou criar um espaçamento dentro dele, tá? De 20 pixels. Lembrando que isso é feito o quê? Ele faz o quê? Ele vai colocar 20 pixels em cima, embaixo e dos lados. Ótimo. Bem, o que eu quero fazer? Agora eu quero criar uma imagem externa. Por que eu quero criar uma imagem externa, gente? Porque quando eu utilizar aqui o outline, que é o que nos falta aprender, eu vou dizer para ele que ele vai ter uma largura de 5 pixels, tá? Eu vou colocar aqui que ele vai ser tracejado, e a gente já aprendeu esse estilo, tá? Eu vou colocar com red. Se eu não utilizar mais, vamos ver como vai ficar. Ó. Tá muito grudado aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui também uma margem externa, tá? Lembrando, gente, opa, margem de 20 pixels. Vamos lá, lembra? Esse valor aqui do pad, ele aplica o quê? Internamente. Esse daqui, ele vai aplicar o quê? Externamente. Então, é fora, tá? Vamos rodar aqui. Pronto. Então, ele está aplicando aqui fora. Agora, o que aqui normal, você já sabe, né? Estou só criando uma borda aqui de uma borda de 2 pixels, tá? E ele é sólido. O outline, agora a gente já começa a observar o quê? Que ele é um contorno que está o quê? Externo, está fora, tá bom? E ele tá o quê? Ele é tracejado, o que a gente colocou aqui, tá? O estilo dele, e ele tá na cor vermelha. Bem, bora lá. A gente também pode fazer, deixa eu ver, eu já tinha colocado lá, né? Já coloquei, já chamei lá. Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Presta atenção aqui. Eu posso ter um elemento e eu quero que a borda dele seja uma imagem. Como assim, Jéssica? Vamos lá, vamos começar aqui a fazer. Eu vou dizer que a largura do meu elemento, tá? Que está chamando o nosso seletor de class, tá? Nesse caso, a nossa div aqui embaixo, ele vai ter uma largura de 300 pixels, tá? Essa é a largura dele. Nada está acontecendo, mas acredite, a largura dessa nossa dívida é de 300 pixels. A altura, tá? É de 150 pixels.
que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma borda aqui, para que a gente possa ver as coisas acontecendo. Eu vou dizer que a borda dele vai ser de 15 pixels, vai ser solid, só que não vai ter cor, ele vai ser transparente. Por quê? Porque eu quero colocar uma imagem de fundo, tá? A gente pode ver que existe essa borda, a gente não consegue ver, porque ele está transparente. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e aí a última coisa que a gente precisa aprender é que a gente pode utilizar o que? Borda com imagem. Então, com imagem. E aí eu posso vir aqui um URL. Bem, eu vou pegar aqui da internet mesmo, tá? Você pega uma imagem da internet, vou copiar aqui essa URL, vou colocar aqui. Só que eu quero deixar ela arredondada. Eu posso, tá? No final dela, colocar aqui o quanto que eu quero arredondar essa imagem, tá? Eu quero deixar com 30. Quero arredondar. Vamos ver aqui. Pronto, está sendo aplicada. O que eu quero fazer agora? Eu quero dar um espaçamento por dentro dela. Vou colocar aqui pad 20 pixels. Pronto. E eu quero. E eu vou colocar que o texto dentro dela vai estar centralizado. Bora lá rever o que a gente fez. Eu coloquei uma largura de 300 pixels, tá? Então a gente pode ver que a largura dele é de 300 pixels. Eu estou colocando a altura de 150 pixels. Eu coloquei aqui essa borda aqui de 15 pixels, tá? Eu disse o quê? Que ele é sólido, porém ele é o quê? Transparente. Por quê? Porque eu queria colocar essa imagem. Como eu coloquei essa imagem, utilizando a borda com imagem. Então, eu posso ter aqui uma imagem. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um pad de quê? De 20 pixels, tá? Então, eu coloquei um pad dentro dele de 20 pixels. E eu também disse que o texto, tá bom? Desse meu elemento, ele vai estar o quê? Centralizado. Então, é dessa maneira que a gente pode trabalhar também colocando o quê? Imagem, tá? Como borda. Bem, eu acredito que, gente, isso aqui já como eu posso falar? Se você entender isso daqui, você já vai saber sobre borda, tá? Então você vai conseguir aplicar as bordas com vários estilos diferentes, né? Bordas diferentes, arredondando elas. Se você precisar criar uma imagem, né, que esteja arredondada, você também consegue, né? Você pode estar atribuindo uma borda arredondada à sua imagem. Então veja quanta coisa você pode estar trabalhando, né? Você pode trabalhar utilizando as bordas na sua tabela. Então, borda é importante. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a estilizar os nossos elementos HTML. Então, quando a gente utiliza a borda, gente, ele vai nos ajudar o quê? A definir o quê? Um certo limite, destacar elementos, melhorar a organização, nesse caso, a organização da nossa tabela, a organização visual do conteúdo, tá bom? Então, é útil a gente aprender rodas. Então, se algo, né, ficou um pouco, você ficou meio com dúvida, tenta gravar, gente, a sintaxe, porque a sintaxe ajuda muito, tá? É uma coisa, gente, que assim, logo vocês vão aprender, porque toda vez que a gente está criando algum elemento na nossa página web, a gente acaba sempre colocando uma borda, sabe? Porque a borda ajuda a gente a visualizar como é que aquilo está sendo feito, quanto espaço ele está ocupando da página, né? Então a gente está criando o nosso elemento e a gente quer começar a visualizar melhor como é que está as coisas ficando ali, né? Então a gente utiliza bordas não às vezes só para poder estilizar, mas também para facilitar, às vezes, a nossa visão quando a gente está desenvolvendo algo, tá? Então, a gente está criando a nossa página web, então vai ser muito útil se você aprender essa parte de criar, de colocar a borda. Por quê? Porque você vai saber quanto espaçamento aquilo está ocupando, se você quer diminuir o espaçamento, como é que as coisas estão sendo colocadas, se está sendo colocada da maneira certa, e aí você vai tendo
noção ali do que está sendo feito, como ela está sendo feito, tá bom? Então ajuda bastante aí. Então vale a pena. é, Se você estiver criando, né, suas páginas, colocar, né, nos seus elementos para você ver se realmente ele está ocupando o espaço que você esperava que ele ocupasse, se ele está realmente ficando onde você quer que ele fique, se está ficando legal, né? Se você deve colocar um espaçamento dentro ou não, ou se o espaçamento tem que ser fora, né? Então, lembre, o pad coloca o espaçamento interno. A margem vai colocar o quê? O espaçamento externo. Então, você tem que saber o que você quer e como é que tá ficando. E as botas a gente ajuda muito nessa parte, tá? Acredite, você vai usar muito ainda. Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!